Bom dia, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo convite da comissão organizadora. Então, como eu vim falar sobre Covid-19 e transplante, eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa aula e eu vou sim falar um pouco sobre transplante de órgãos sólidos, mas eu pedi antes a permissão para o Dr. Edson para falar um pouco mais sobre TCTH também, já que é o transplante que eu acabo tendo mais experiência, que a gente está estudando um pouco mais. Pelo tempo da aula, eu optei por tentar responder duas questões. Então, no transplante de órgão sólido, seria se o uso de órgãos de doadores que faleceram com Covid-19 é seguro, e no TCTH, se o candidato a TCTH desenvolve a infecção pelo SARS-CoV-2, a gente pode seguir com o condicionamento do transplante? E se sim, quanto tempo depois? Então, a gente vai começar aqui falando em relação ao transplante de órgãos sólidos, e a gente sabe que desde o início da pandemia de Covid-19 houve uma diminuição do número de transplantes, uma redução de 15% das taxas globais, e os motivos são variáveis. Vão incluir, sim, a redistribuição de profissionais de saúde para atender os pacientes com Covid, a falta de disponibilidade de leitos hospitalares, como a gente vivenciou, o desvio de recursos para onde a gente estava precisando mais, para a linha de frente, mas sem dúvida nenhuma, a incerteza sobre o risco em prosseguir com o programa de transplante. A gente vê esse artigo aqui, estudo europeu que comparou dois períodos, um período pré-pandêmico, 2015 a 2019, com os 2 primeiros anos da pandemia, e eles veem o quê? Uma diminuição de 18,3% do número de doadores, de 12,5% dos órgãos transplantados, e sendo os órgãos mais afetados pâncreas e rim. Quando a gente vê graficamente, isso fica muito claro, aqui em preto mais escuro, a média móvel dos casos de Covid-19 nesse período. Essas duas linhas aqui mais acima, a tracejada mostra o número de doadores e a contínua o número de órgãos aceitados, o número de transplantes no período pré-pandêmico, e essas duas abaixo a mesma coisa, mas no período já da pandemia, mostrando que durante todo o período foi realmente menor. A evidência inicial, alguns primeiros artigos mostravam sim que poderia ser seguro o uso de órgãos de doadores falecidos ou vivos recuperados de Covid-19, mas logo após começam a aparecer estudos que recomendam contra o uso de doadores com Covid-19 ativa, basicamente por conta de uma evidência direta na transmissão no transplante pulmonar e numa plausibilidade na transmissão do SARS-CoV-2 através de outros órgãos. Bem, então, ano passado foi publicado esse artigo que provavelmente é o maior número de pacientes que tenta, como objetivo, avaliar qual que foi os desfechos no transplante renal entre receptores adultos de rins de doadores falecidos com Covid ativa ou resolvida. Vocês vejam, é uma corte retrospectiva de dados americanos que eles usaram registro de transplante de 35.851 doadores falecidos para 45.912 pacientes adultos que receberam transplante renal, de março de 2020 até março de 2023. Ele vai classificar aqui como Covid ativa aqueles doadores que tinham SARS-CoV-2 detectado dentro de 7 dias antes do transplante e de Covid resolvida, aqueles que tinham SARS-CoV-2 detectado há mais de 7 dias antes da realização do transplante. E esse artigo tem diversos resultados interessantes. O primeiro deles é esse aqui, A taxa de recusa do órgão de um paciente que tinha Covid, de um doador que tinha Covid ativa, foi estatisticamente significante, mas quando a gente avalia ao longo dos anos, essa taxa vai caindo e em 2023 a gente não tem mais diferença estatística no uso do órgão em quem teve Covid, do doador que tinha Covid ativa. Isso acontece também nos doadores com Covid resolvida, mas daí já em 2022 perde-se essa diferença estatística.
Essa curva aqui mostrando a sobrevida do enxerto, né, é muito clara graficamente, mostrando que, independente do status de Covid-19 do doador falecido, seja negativo, ativa ou resolvida, não houve diferença na sobrevida do enxerto, pelo menos no período de acompanhamento do estudo, que foi de 2 anos no pós-transplante. E por fim, mas não menos importante, mostrando também que a mortalidade por todas as causas pós-transplante também não foi diferente. Então eles concluem, né, que a probabilidade do não uso de rins de doadores Covid positivo diminuiu sim ao longo dos anos e que a positividade de Covid-19 do doador não esteve associada com piores desfechos no transplante renal, pelo menos nesse horizonte temporal de 2 anos pós-procedimento. Ele sugere, inclusive, que outros estudos sejam realizados avaliando um horizonte temporal maior. Esses dados são muito semelhantes também para outros órgãos sólidos, assim, só como exemplo, são estudos menores, obviamente, mas eu trouxe aqui um de fígado, é uma corte retrospectiva de centro único, realizado em Houston, no Texas, em pacientes transplantados de fígado, de abril de 2020 a dezembro de 2022, e eles avaliaram aqui os desfechos do transplante de fígado de pacientes que receberam, 29 pacientes que receberam fígado de doadores com Covid positivo e aqueles 472 que receberam fígado de um doador que tinha SARS-CoV-2 não detectado. E fica mais fácil se ver também nas curvas de Kaplan-Meier que não houve diferença na mortalidade em ambos os grupos em 36 meses pós-transplante. E por conta disso, né, a sociedade americana, a europeia, que eu não coloquei aqui também, e desde 2023, nota técnica do Ministério da Saúde, sugere sim que órgãos provenientes de doadores falecidos com Covid-19, desde que não seja pulmão ou intestino, devem sim ser considerados para uso. Okay? Bem, e agora em TCTH? A gente sabe, né, que a infecção por vírus respiratórios ela tem alta morbimortalidade no pós-TCTH. Porém, a gente tem um problema também no período pré-condicionamento. Inclusive, os consensos mais antigos, né, 2009, 2013, o americano e o europeu, sugerem postergar TCTH nos pacientes que tinham infecção por via aérea superior. Agora, o benefício realmente de postergar o TCTH, ele parece estar mais associado ao tipo de vírus e a presença ou não de sintomas, especialmente se de via aérea inferior, porque a maior mortalidade pós-transplante foi observada realmente nesses pacientes. Então, em estudos mais recentes, depois daqueles guidelines, por exemplo, aqui de 2005, deste autor, ele realizou uma vigilância com PCR para vírus respiratórios, com plataforma multiplex, em todos que seriam submetidos ao transplante, sintomáticos ou assintomáticos. E o que ele vê? Que houve uma menor sobrevida no D+100, mas isso só ocorreu para os pacientes que estavam sintomáticos. Não houve diferença de sobrevida naqueles pacientes que tinham um teste detectado e não apresentavam sintomas. E esse artigo de 2022 é muito interessante, é um N bem importante para estudos com TCTH, né? São 1.643 pacientes submetidos ao transplante, a maior parte transplante alogênico, 43% realiza algum teste para vírus respiratório pré-transplante e a gente tem 307 algum vírus detectado, sendo a maioria, como esperado, o rinovírus. Vocês vejam que esse estudo é pré-pandemia, né? Mas para mostrar uma questão muito interessante. Os pacientes que tinham infecção de via aérea superior apenas e foram submetidos ao transplante, independente de qual vírus isolado, inclusive sincicial respiratório e influenza, não foi observado maior mortalidade no pós-transplante. Agora, no TCTH halogênico, que realizou regime mieloablativo, a infecção por via aérea inferior, por qualquer vírus aqui, incluindo o rinovírus, teve associação com maior mortalidade, com hazard ratio de 10,8. Então, pelo menos nesse artigo aqui, que é um artigo bem interessante em relação à casuística, a infecção por via aérea inferior pré-transplante foi o fator mais importante, principalmente naqueles halogênicos submetidos ao regime MAC. E o SARS-CoV-2, né?
Os dados sobre essa questão para SARS-CoV-2 são ainda escassos. O N costuma ser pequeno dos estudos que descrevem essa segurança. Então, a gente não tem uma evidência bem clara sobre a segurança de transplantar os pacientes que tiveram COVID. E, principalmente, em qual o melhor momento para indicar o transplante depois da infecção. A gente sabe que no pós-transplante, o paciente submetido a qualquer terapia celular, na verdade, né, seja TCT-H ou CAR T-cell, eles têm maior risco de piores desfechos relacionados à COVID. Uma revisão sistemática publicada por nós recentemente mostrou uma letalidade agrupada na meta-análise de 17% pós-TCT-H. A gente sabe também que a vacinação ela é menos efetiva nessa população, principalmente nos pacientes que receberam terapia com células CAR-T. E por isso, até então, a maior parte da sociedade sugeria adiar o TCT-H nos pacientes que estavam infectados pelo SARS-CoV-2 e iam seguir para regime de condicionamento. Agora, a gente tem que lembrar aqui que, diferente da maior parte dos casos de transplante de órgão sólido, o TCT-H costuma ser uma urgência. E atrasar o transplante pode fazer com que o paciente entre em recaída da doença oncohematológica de base e piore muito o prognóstico dele. E a gente tem que lembrar que estamos vivendo uma nova fase, né, da pandemia de Covid-19. A gente, diferente do início, né, tem à disposição vacinação. Os pacientes oncohematológicos respondem pior sim, mas eles têm alguma resposta. E temos à disposição antivirais de ação direta, que no caso aqui no Brasil, mais usados Remdesivir e o Nirmatrelvir Ritonavir. Fato é que o Perl-Jungmann publicou no passado esse artigo muito elegante, mostrando que a sobrevida dos pacientes com Covid-19 pós-TCT-H, ela foi melhorando ao longo dos anos. Então, se a gente observa aqui em azul, a sobrevida dos pacientes em 2020 é menor do que em vermelho 21, que é menor do que em verde em 2022. E ele mesmo discute, né, que provavelmente, não completamente, mas pelo menos de forma parcial, esse resultado deve estar associado com vacinação e disponibilidade de antivirais. Tanto é que o ECIL-9, que versa sobre a questão da infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes oncohematológicos, foi atualizado em 2023. Né? A primeira versão desse documento, em relação à Covid-19, falava para atrasar o tratamento para todo mundo que tinha infecção pelo SARS-CoV-2 pelo risco, pelo receio de progressão para a Covid-19. Isso, a partir de 2023, não é mais mandatório. O que eles colocam é que deve-se personalizar a decisão em atrasar ou não quimioterapia ou terapia celular em pacientes com infecção assintomática pelo SARS-CoV-2 ou aqueles que já se recuperaram da Covid-19, mas persistem com a excreção viral prolongada. Essa decisão, essa personalização, ela vai ter que ser feita baseada no risco-benefício individual de cada paciente, pelo risco de progressão ou recaída da doença oncohematológica sem a terapia, pelo grau de imunossupressão e pela possibilidade de cada centro em conseguir controlar a replicação viral com o uso de antivirais. Esse ano, então, sai esse artigo como Major Article do CID, que tenta dar um pouco mais de luz sobre a segurança em transplantar quem está infectado com o SARS-CoV-2. É uma corte retrospectiva, né, que avaliou pacientes com SARS-CoV-2 detectado até 90 dias antes da terapia celular, de janeiro de 2020 até novembro de 2022. Vocês vejam, né, um N pequeno, mas até então é o maior N que a gente tem para tentar avaliar essa questão, tanto que foi publicado como Major Article no Clinical Infectious Disease. De 37 pacientes, 15 iam ser submetidos ao transplante alogênico, 11 ao autólogo e 11 à terapia com células CAR-T. O que ele viu? A maior parte das infecções, então mais de 70%, ocorreram durante a circulação da variante Ômicron, e a classificação da doença pelo critério do NIH foi ou assintomática ou leve em grande parte dos casos. Dessa população, grande parte era vacinada e mais de 70% receberam terapia antiviral.
o achado mais importante do estudo é que depois da terapia celular, nenhum paciente dessa casuística teve recrudescência de SARS-CoV-2 ou complicações relacionadas à COVID. Mas em 70% a terapia celular foi atrasada, uma mediana de 37 dias. Apesar dele mostrar que não teve, pelo menos nesses 37 pacientes, complicações relacionadas ao SARS-CoV-2, ele viu que naqueles pacientes que tiveram a terapia atrasada, a gente teve maior tempo de internação, necessidade de quimioterapia adicional e progressão de doença em alguns pacientes que não realizaram a terapia no tempo planejado. Então, ele conclui, né, que o adiamento prolongado da terapia celular pode não ser necessário nessa era de vacinação e de uso de antivirais. Aí olha que interessante, né, a pesquisadora Chiara Ottoloni, ela escreve uma letter to the editor para o CID em relação a esse artigo, levantando uma questão super interessante. Veja, a gente sabe que SARS-CoV-2 pode levar a lesões endoteliais, isso foi bem descrito no início da pandemia. E o TCTH alogênico também pode estar relacionado com algumas complicações endoteliais, sejam elas síndrome da oclusão sinusoidal, microangiopatia trombótica associada ao transplante e fazer parte da gênese da doença do enxerto contra-hospedeiro agudo. Será que a gente teria maior incidência dessas complicações nos pacientes que tiveram Covid-19 antes do transplante? E ela pontua, né? Vai ser importante a gente avaliar esses dados de agora em diante, já que o SARS-CoV-2 é endêmico e a gente cada vez mais vai ter que transplantar pacientes que tiveram a infecção. O autor do primeiro artigo responde ela fazendo essa análise. Ele comenta, veja, a gente teve só 15 pacientes no nosso estudo que realizaram um transplante alogênico e tiveram SARS-CoV-2 até 90 dias antes da terapia do transplante. E o que ele observa? Fazendo a avaliação até o D+100, a proporção de pacientes que tiveram doença do enxerto contra o hospedeiro, síndrome da oclusão sinusoidal ou microangiopatia trombótica associada ao transplante foi semelhante ao que era relatado na literatura pré-pandemia. Então, apesar de um N pequeno, o estudo encontrou uma frequência dessas complicações bem dentro da faixa da literatura. A gente está fazendo algo semelhante também, no HC, então a gente tem alguns dados preliminares, né, 204 pacientes transplantados em 2 hospitais de 2020 a 2022, acompanhados até julho de 2023, sendo que 47% são transplantados halogênicos. Desses aqui, 54 tiveram Covid pré-transplante, né, diferente do artigo do CID, a mediana do tempo de infecção até o transplante foi bem maior, 250 dias pré-transplante, sendo aí 20,3% dentro daquele valor do artigo, né, até 90 dias antes da terapia. O que a gente encontrou? A letalidade geral nessa corte foi de 17,1%, e aí 2 dados interessantes, né? Primeiro, a Covid-19 pré-transplante não teve relação nenhuma com a incidência de doença do enxerto contra-hospedeira nos pacientes transplantados halogênicos, e na sobrevida até o D+100, a gente não teve diferença na mortalidade por todas as causas em ter tido Covid pré-transplante ou não. Então, talvez, né, a gente tem mais dados para coletar, mas provavelmente mostre também que a gente não tenha diferença na sobrevida mesmo. Então, concluindo, né, o transplante de órgão sólido ele deve sim ser considerado quando não pulmão e intestino, de doadores falecidos de Covid-19 ou de doadores vivos recuperados da infecção, e é uma evidência crescente de que é seguro realizar TCTH nos pacientes que tiveram Covid-19. Queria aproveitar, né, para convidar a todos para o curso de infecção e imunodeprimidos da FM USP, que vai ser em 18 e 19 de novembro, e agradeço aí pelo tempo.